Bom dia, meus irmãos. São todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma escola bíblica virtual aqui do Ministério da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde. Meu nome é Pastor Manuel, sou pastor da igreja. Que alegria estar com você por esse meio de transmissão digital. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, estamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor abençoe as atividades da escola bíblica, que o Senhor fortaleça a vida do seu povo, que o Senhor fale aos corações e mentes de todos aqui. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. E ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém, graças a Deus. Nós vamos agora, meus irmãos amados, para a exposição do comentário devocional do Breve Catecismo de Westminster, a pergunta de número 13, da nossa Escola Bíblica Virtual. Lembrando que esse trabalho é organizado pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde e disponibilizado por recurso remoto para todas as pessoas por meio digital. Nós vamos agora dar início a esse momento com a exposição da pergunta número 13 do Breve Catecismo de Westminster. Permita-me fazer a leitura desta pergunta. Pergunta número 13. Conservaram os nossos primeiros pais o estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Responder novamente: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra a Deus. A base bíblica utilizada para esse estudo de hoje, você vai encontrar em Romanos capítulo 5, verso 12, o qual diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. E o texto anterior é de Gênesis capítulo 3, verso 6, que diz: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e este também comeu. Gênesis capítulo 3, verso 6. Convido você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa transmissão desta pergunta do Breve Catecismo, a orar comigo. Senhor, nós estamos diante do Senhor
e da Tua palavra, e nós pedimos, Senhor, nesse domingo, Dia dos Pais, fala ao coração do Teu povo e nos ajuda a refletir, ó Deus, sobre a grandeza da Tua palavra e a pensar, ó Deus, nos Teus propósitos eternos. Guarda-nos, ó Deus, e renova em nós toda a bênção, toda a dádiva, toda a graça que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, as Escrituras Sagradas ensinam que os nossos primeiros pais, eles não conservaram o seu estado natural de santidade e cometeram pecado, violando assim a aliança da obediência que Deus havia estabelecido com todos eles. Este ensino ficou conhecido na história das doutrinas e ideias cristãs como a doutrina da queda, e é sobre ele que a grande Assembleia de Westminster se propõe a elucidar nesta pergunta do breve catecismo. Para entendermos o que eles quiseram registrar aqui, registraram, é preciso que analisemos um pouco os termos da resposta que eles formularam, as definições que eles usaram na formulação desta resposta. A primeira expressão que você encontra aqui é nossos primeiros pais. E essa expressão, nossos primeiros pais, se refere ao gênero humano antes da queda. E muita controvérsia tem surgido nos últimos tempos sobre este assunto. Mas é seguro dizer que Adão e Eva são literais. E isso é o que estava na mente da Assembleia de Westminster ao cunhar essa expressão, primeiros pais. Então, aqui, essa referência que está em Gênesis capítulo 3, 6, Romanos 5, 12, é ao casal primordial, Adão e Eva, que Deus criou com o propósito de glorificar, colocando Adão, como dissemos na semana anterior, como representante da aliança das obras por ele estabelecida, e sendo que para isto ele havia plantado uma árvore no meio do jardim chamado Árvore da Ciência do Bem e do Mal, e também no jardim uma árvore chamada Árvore da Vida, ordenando ao homem não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e que ele poderia comer livremente de todos os frutos da árvore da vida e das demais árvores desse jardim do Éden. Eu me lembro, e eu queria já compartilhar aqui, que eu visitei numa das minhas férias, se não me engano foi há 2 anos atrás, em Belo Horizonte, e sempre nas férias, quando temos oportunidade, nós vamos a Belo Horizonte por causa da família da minha esposa, e é sempre uma viagem muito interessante do ponto de vista cultural. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos museus, onde existe teatro bastante difundido, e você pode assistir espetáculos de teatro a um preço muito barato, e você tem realmente opções culturais. Um dos museus que eu visitei nas férias, porque nós visitamos vários museus, um dos museus que eu visitei nas férias, ele era um museu que ele apresentava por meio de escultura, por meio de maquete, ele representava o relato das origens, chamada cosmogonia, e o relato da origem do homem, chamado antropogonia, das diversas culturas, das diversas cosmovisões da antiguidade. E, por exemplo, você tinha a representação do Olimpo e a representação da mitologia grega de como foi o princípio do homem, o princípio do mal. Você sabe a história de Pandora, uma mulher que abriu uma caixa, e até hoje nós temos confusão por aí. E também havia relatos, por exemplo, sumérios, falando sobre a origem primordial de todas as coisas. Haviam relatos de diversas culturas e tradições. E entre esses relatos, entre essas maquetes, estava ali uma maquete que apresentava um casal. E esse casal estava num jardim, e eles estavam tomando de um fruto de uma árvore, e ali estava, de acordo com a legenda, a cosmogonia judaico-cristã,
e antropogonia judaico-cristã. Isso quer dizer que ali estava o nosso relato sobre as origens. E a Bíblia afirma que a origem da humanidade foi um casal humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, modelado pelo próprio Criador e, portanto, com grande dignidade. Que Deus criou esse casal primordial, Adão e Eva, e estabeleceu com eles uma aliança. E que o mal, ele entrou no mundo porque houve uma transgressão desse casal primordial, especialmente do homem, porque ele era o cabeça da aliança ou cabeça do pacto. Então, quando nós falamos primeiros pais, nós estamos refalando sobre o relato bíblico e nós cremos na doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras e, portanto, que o relato bíblico é verdadeiro. É verdade que precisamos ler e interpretar a Bíblia, fazendo as devidas considerações históricas, temporais, linguísticas, mas a nossa convicção, como cristãos contemporâneos, é que o texto bíblico, nos seus autógrafos originais, ele é um texto inspirado e, portanto, o seu relato é verdadeiro. A ciência e a Bíblia não são contraditórias, uma vez que a Bíblia e a ciência, no sentido do livro da natureza, têm o mesmo autor, o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que existe. Então, meus irmãos amados, esse relato bíblico, ele é fundamental para nós, porque ele traz os vetores de sentido que vão explicar a nossa época, o nosso mundo e a nossa cultura. Então, quando nós estamos falando desse relato bíblico, nós precisamos atualizá-lo, nós precisamos trazê-lo para o tempo presente, e nós precisamos afirmá-lo com absoluta convicção e coragem: a Bíblia é a palavra de Deus. Esse relato é de que os nossos primeiros pais, antes da queda, eles tinham um relacionamento de santidade com o Criador. Então, nesse sentido, a humanidade ela não evoluiu, mas ela decaiu de um estado de perfeição original. Esse é o dado bíblico, esse é o vetor de sentido, é isso que as Sagradas Escrituras nos apresentam sobre a origem do homem. Em segundo lugar, há uma expressão importante aqui, que os reformadores de Westminster apresentam: liberdade da sua própria vontade. Ou seja, os nossos primeiros pais não só foram criados na presença de Deus em aliança, mas eles foram criados e dentro da liberdade de sua própria vontade. O que isso quer dizer é que, para os reformadores de Westminster, existe uma doutrina bíblica sobre o livre-arbítrio. Essa doutrina não significa que o homem ele seja neutro moralmente, mas apenas visa representar que o homem foi criado com uma liberdade tal, quando ele foi criado por Deus, que ele tinha uma inclinação santa e ele poderia praticar a justiça, mas ele poderia mutavelmente decair de sua santidade original. Em outras palavras, o livre-arbítrio aqui, ele não é uma neutralidade da vontade, mas ele é a possibilidade de decair de um estágio de santidade original a qual o homem foi criado. Dr. Heber Campos aborda esse tema com muita excelência na sua obra sobre antropologia. Além disso, meus irmãos, nós também sabemos que eles decaíram, é o que diz o texto aqui da Confissão de Fé e o texto bíblico, das passagens que lemos. Eles caíram do estado original em que eles foram criados. Trata-se da queda. O homem desobedeceu a Deus, deu ouvidos ao tentador, que aqui estava personificado ou incorporado em uma serpente primordial, e assim o homem foi arrastado e seduzido por sua própria cobiça interior, de se tornar semelhante a Deus e de obter um conhecimento proibido. O resultado foi a queda do gênero humano. O ser humano caiu do seu estado de inocência e santidade original para um estado de corrupção, depravação e miséria. Para eles, aquela presente geração,
bem como para todos os seus descendentes. A queda, meus irmãos, tem implicações não apenas para o homem, como disse na semana passada, pela violação do pacto, da aliança das obras, a queda tem implicações para toda a criação. Por esta razão, o homem perdeu completamente a sua capacidade de agradar a Deus. Ele perdeu o seu livre-arbítrio. E hoje o homem está num estado de depravação total. Então aqui, meus irmãos, uma doutrina que é cara para nós reformados é a doutrina da depravação total. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pastor, que o homem é tão mau quanto ele poderia ser? Não. Porque a Bíblia nos ensina que Deus ele colocou limitações ao homem para que ele não se entregue à maldade na plenitude do que ele pode fazê-lo. Por exemplo, Deus colocou um limitador linguístico, cultural, que faz com que as culturas se diferenciem e nunca os homens cheguem a um pleno consenso. Com isso, ele limitou a maldade. Deus colocou um limitador chamado Estado, que diz, até aqui o homem pode ir, a partir daqui ele não pode, para que o homem não se entregasse ao estado de depravação, ou de depravação total em que ele se encontrou. Deus colocou um limitador na longevidade humana, e a Bíblia registra que o homem, a princípio, foi criado imortal, ou seja, tendo início e não tendo final, vivendo indefinidamente, mas com a queda ele se torna mortal, ou seja, a possibilidade da morte entra na história humana, a certeza da morte. Além disso, a Bíblia registra que, embora o homem pudesse morrer após a queda, ele ainda tinha uma grande longevidade. Então a Bíblia registra que Deus, colocando mais um fator de limitação, agora ele limita a idade do homem para que ele não ultrapasse em média 120 anos. E até o momento, meus irmãos, essa é a média máxima da vida humana. Às vezes o homem passa um pouco disso, às vezes ele fica abaixo disso, mas a verdade é que desde que Deus colocou esse marco temporal, a vida humana não passa em média de 120 anos. Então, meus irmãos, nós temos todos esses elementos que foram colocados, que são ações restringentes do pecado. Deus ele colocou uma ação no mundo chamada graça comum, que permite que a bondade de Deus se manifeste mesmo entre nós, homens pecadores. A virtude, o amor, a graça, a compaixão, mesmo no estado de depravação humana. É por isso que nós podemos ter pessoas que não conhecem a Deus, que apresentam virtudes divinas. Isso ocorre porque Deus mesmo, ele manifestou uma graça chamada graça comum, e ele faz com que os homens, eles tenham todos esses atos que fazem com que ele não se entregue plenamente à maldade. Então, depravação total não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Depravação total significa o seguinte, que o homem ele foi afetado pelo pecado em todas as dimensões da sua prática, vida e existência. Então isso quer dizer que as emoções do homem foram afetadas pelo pecado. Isso significa que as volições do homem, a vontade do homem foi afetada pelo pecado. Jonathan Edwards fala sobre isso. Isso significa, meus irmãos, que a mente humana, a capacidade de compreensão humana foi afetada pelo pecado. Isso significa, meus irmãos, que a natureza carnal, ou seja, a natureza física ou os sistemas biofísicos que compõem o ser humano foram afetados pela queda. Nós temos uma série de problemas, anomalias, deformidades, doenças. Isso significa também que a própria alma humana foi afetada e por isso nossa alma adoece, nós pecamos, nós nos tornamos moralmente reprováveis.
E do ponto de vista do nosso ser espiritual, nós somos afetados pelo pecado, assim como os anjos de Deus foram, e eles se tornaram figuras deploráveis como os demônios. Então, amados irmãos, a depravação total significa não que nós somos tão mal quanto poderíamos ser. Há um freio divino que nos impede, mas sim que todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado. O pecado afetou nossa cultura, afetou a nossa sociedade, afetou os nossos relacionamentos, afetou todas as dimensões da vida humana. Há corrupção em todos os lugares. E isso aconteceu devido à queda dos nossos primeiros pais. Eles caíram do estado em que eles foram criados. E em quarto lugar, a expressão caíram do estado que foram criados, pecando contra Deus. E aqui está o problema. Eles pecaram contra Deus e por isso se tornaram merecedores da morte. Eles, nossos primeiros pais. Mas nós poderíamos dizer, nós pecamos contra Deus e por isso nos tornamos merecedores da morte. Não somos capazes de avaliar o peso de um único pecado, mas sabemos que ele tem implicações eternas. Somente em Cristo há esperança para o homem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Então, meus irmãos amados, os nossos primeiros pais, eles pecaram. E como consequência do seu pecado, a morte passou a todos os homens, a criação foi afetada, eles pecaram e por isso, após a queda, o homem ele perde a sua liberdade ou livre-arbítrio, usando a terminologia da confissão, e nós agora estamos entregues à nossa própria vontade pecaminosa, e somente a graça de Deus, redentora, salvadora, por meio de Cristo, pode redimir o pecador, pode nos trazer esperança. Que Deus abençoe a sua vida e que você reflita sobre a realidade do pecado. Alguém pode dizer, mas qual é a prova científica disso que você está dizendo? Para citar alguns teólogos, a doutrina da queda é a doutrina que existe mais comprovação histórica. Basta o homem olhar no espelho para ele ver que a queda é uma realidade. Basta você olhar para o mundo e observar as incoerências e injustiças desse mundo para você ver que a doutrina da queda é uma realidade. Basta você olhar como as maiores pretensões humanas são frustradas para você ver como a doutrina da queda e da depravação total são uma total realidade. Portanto, meus irmãos amados, se existe uma doutrina que poderia passar pelo crivo da análise, é a doutrina da queda. E a Bíblia registra de maneira clara, com seu vetor de sentido absoluto, que todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus, e isto por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso deve nos levar a ter grande expectativa nesta graça de Deus, nesta redenção de Deus que Jesus Cristo revela. Mas isso nós vamos falar assim que começarmos a refletir sobre a aliança da graça, e não vai demorar muito. Que Deus abençoe aos amados. Essa é a escola bíblica de hoje, e hoje nós vamos estar homenageando a todos os pais pelo Dia dos Pais. Então fique ligado nas homenagens, várias homenagens ao Dia dos Pais. E hoje também à noite, às 19 horas, nós vamos ter o culto, aonde vamos estudar a Palavra de Deus, e você poderá aprender ainda mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Sou o pastor Manuel, pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde.